Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo nesse nosso canal no YouTube. Hoje eu vou falar de um assunto muito interessante para você que gosta de pedras, que gosta de cristais, né? Gosta de andar sempre com uma pedra na bolsa, né? Para carregar, para dar proteção, trazer sorte, né? Muitas vezes colocar as pedras, os cristais em cima da mesa, para ajudar, por exemplo, no trabalho, na concentração, colocar perto da cama ou até na própria cama mesmo, para dormir bem, né, para inspirar, para trazer bons sonhos. Vocês que gostam dessa parte das pedras, dos cristais, eu vou ensinar técnicas de você limpar e energizar essas pedras e cristais, né? Porque não basta só ter, a gente tem que cuidar, certo? Então isso é muito importante. Eu quero já pedir desde já que se você gostar desse vídeo, ao final dele você curta, compartilhe, pode se inscrever no canal, certo? O que você sentir vontade, ok? Então vamos começar falando a respeito da parte da limpeza. Limpeza de pedras e cristais. O que é mais comum as pessoas dizerem a respeito da limpeza de pedras e cristais? Ah, tem que dar banho de água e sal grosso. Sim, isso funciona. Isso serve para você limpar energeticamente algo que não que adquiriu energias não muito boas, assim, né? Com a utilização e tal. Então, tem que limpar, falam para limpar com água e sal grosso. Ok, é uma boa prática, ótimo. Até quando a gente não tá bem, assim, energeticamente, né? O que falam pra gente? Ah, toma um banho de água e sal grosso, que vai ser ótimo. Tá? De fato, né? A gente toma aquele banho de água e sal, parece que dá uma revigorada, uma relaxada, não é verdade? Às vezes até um banho de mar também. Parece que renova as nossas energias, que limpa as nossas energias, né? Aquelas energias densas, aquelas energias mais pesadas, né? Aquelas energias mais agressivas, certo? Porém, tem o seguinte: você vai poder fazer isso com todas as suas pedras e cristais, banhar com água e sal grosso? Infelizmente, não. Não são todas que podem você banhar com água e sal grosso. Por exemplo, a pedra topázio, você não pode colocá-la na água e sal grosso. Pode estragar, prejudicá-la, né? A pedra da lua, você não vai poder jogar assim numa água e sal, assim, que pode prejudicá-la, certo? Né? Tem algumas pedras e cristais que são muito delicados, então não é indicado para todos você dar banho de água e sal. Tem que ser, algumas determinadas podem, outras não, né? Agora, por exemplo, e água? Água pura. Água pura, será que pode ser? Sim, se você, por exemplo, dar banho, assim, por exemplo, numa água de rio, assim, da natureza, lógico, né? Um rio limpo, né? Você não vai poder, por exemplo, dar banho nos seus cristais no Rio Pinheiros, né? Porque além de você pegar más energias, vai pegar também sujeira, né? Então, se tiver um rio perto de casa que você confia que tem uma água limpinha, pode passar elas pela água do rio, pode, por exemplo, colocar na água da chuva, a água da chuva também limpa as pedras e cristais, né? Porém, também tem mais um porém. Nem todas as pedras podem ir para a água, mesmo sendo água pura. Infelizmente, nem todas podem. Por exemplo, a pirita não pode, você não pode molar a pirita. A pirita é uma pedra assim completamente porosa, se você põe na água ela pode se desfazer, não é muito bom. A hematita também você não pode pôr na água pura, certo? Então não são todas que você pode pôr na água ou na água e sal. Então, o que se pode fazer? Pode de repente limpar energeticamente só no sol. Só no sol. No sol não, no sal. Desculpa. No sal. Então, como é que você faz para limpar no sal? Pega uma camada de sal grosso, coloca assim em cima de um pirex, alguma coisa assim, algum recipiente. Você põe só o sal grosso, mas sem água, só sal grosso. E você deixa as pedras repousando em cima daquele sal grosso de 3
a 24 horas, de maneira que você sentir necessidade, até você realmente sentir que aquela pedra está bem, que está limpinha, né? Deixa de 3 a 24 horas, né? Dependendo do estado que tiver sua pedra, deixa de 3 a 24 horas no sal. Isso é indicado, pode fazer com qualquer pedra, né? Você apenas colocar a pedra no sal grosso, sem água junto, sem nada, isso não vai agredir a pedra, vai ser tranquilo. Colocar ela no sal assim puro, sem água, sem nada, só apenas repousando ela em cima daquele sal, tranquilo, sem problema. Outra maneira de limpar, ainda mais tranquila até do que com sal, e muito simples, muito prático, fumaça de incenso. Uma fumaça de incenso de limpeza, pode ser um incenso que você lê que realmente ele é bom para limpeza, melhor ainda, né? De repente um incenso de aloe vera, algum incenso que seja bom para limpeza e purificação. Muito fácil, é só acender o incenso, pegar cada pedra, cada cristal seu e ir passando aquela fumaça que vai saindo, você vai envolvendo a sua pedra naquela fumaça que vai saindo, né? Mas tem que se certificar de você passar todos os lados da pedra, sem esquecer de nenhum lado, nenhuma face daquela pedra, né? Para ela ficar completamente limpa, né? Isso aí é indicado para todas as pedras, não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhuma pedra que você não possa passar pela fumaça do incenso. Isso é tranquilo, certo? Uma outra forma também de limpeza é você limpar através de outras pedras. Tem uma pedra que é muito interessante, ela chama selenita. Selenita. Você encontra por aí bastões de selenita, é muito interessante. Era tipo um bastão mesmo, assim, em bastão, às vezes, por exemplo, tem alguns quadrados, assim, desse tamanho, às vezes tem até uns recipientes feitos de selenita. A selenita, ela é uma pedra com uma energia, assim, fortíssima, altíssima. E ela não desenergiza, ela não perde essas energias, ela não perde essas propriedades. Ela tá sempre bem, tá sempre limpa e energizada. E ela tem o papel de poder energizar outras pedras. Você pode simplesmente colocar outras pedras em cima do bastão de selenita e deixar por um bom tempo, ou por uma noite, ou por 24 horas. Ela vai ser completamente limpa. Ela vai ser completamente limpa e o que é melhor, energizada. Ela já vai estar limpa e energizada com a selenita. É só colocar as suas pedras em cima do bastão de selenita ou algum recipiente feito de selenita que você tenha. Você coloque todas as suas pedras lá, seus cristais, e eles vão estar sempre limpos. De repente você tem um bastão de selenita pequenininho, que às vezes não dá para você expor todas as suas pedras nesse bastão. O que você vai fazer? Se ela tiver uma ponta, se esse bastão tiver uma ponta, você vai apontar essa ponta para todas as suas pedras, né? Você coloca numa mesa as suas pedras e a ponta do bastão apontando para todas essas pedras que elas vão ser limpas e energizadas, né? Se caso for muito pequeno e não dá. Agora, por exemplo, se tiver um bastão pequeno sem ponta, aí como é que você vai fazer? Você vai pegar uma ponta de cristal, uma ponta de cristal de quartzo, vai acoplar nesse bastão de selenita e vai apontar para todas as outras pedras que você tiver. Apontar essa ponta para todas as outras pedras que você tiver. Elas vão ser limpas e energizadas também. É bem interessante a selenita, viu? Porque ela é uma pedra que você não precisa limpar, não precisa energizar, que ela vai estar sempre bem. E ela vai ajudar as outras pedras a estarem bem também, a estarem sempre limpas e energizadas. Basta deixar elas em contato com ela, que elas vão estar sempre limpas e energizadas. Isso também é uma coisa muito ótima, né? Agora que nós falamos a respeito da limpeza, vamos falar da energização das pedras, certo? Então, para energizar as pedras, pode-se também usar a selenita, como eu falei, que a selenita ela serve tanto para limpar como energizar, né? E ela está sempre limpa e energizada. Você jamais deve pegar uma selenita, colocar na água, colocar no sal, jamais, porque ela é uma pedra muito delicada, ela não pode ficar na água, que ela pode se desintegrar, ela não pode ir no sol, que ela pode rachar, então vocês têm que ter muito cuidado com a selenita. E ela tá sempre energizada, sempre limpa, vocês não precisam fazer nenhum tipo de manutenção com ela, certo? Eu mesmo já provei isso, eu sempre medi a selenita no biômetro, né? Pra ver o tanto de energia que ela tem no biômetro. E pelo que eu vejo no biômetro, tá sempre bem o padrão vibratório dela, então não tem necessidade de você fazer limpeza, energização da selenita, não precisa, certo? Então, aí continuando aqui, primeira técnica de energização, bastão de selenita, certo?
porque a selenita serve tanto para limpar como para energizar. Outra forma de energização, depois que você limpou sua pedra, tudo de energização. Você pode colocar algumas pedras no sol, mas preste atenção, nem todas as pedras podem ir no sol. Por quê? Porque o sol é muito quente, ele pode superaquecer a pedra, pode, por exemplo, até tirar um pouco da cor de algumas pedras. Tem pedras que não podem ir para o sol. Por exemplo, a ametista, você não pode deixar ela no sol. Ela vai perdendo até aquela cor roxinha dela, aquela cor bonitinha, não pode ir para o sol. O lápis lazuli, você não pode colocar no sol, principalmente porque ele é uma pedra de cor fria, ele não pode ir para o sol, certo? Quartzo rosa também, ele vai perder aquela cor rosinha dele, né? Turmalina negra, não pode. Tem pedras que você não pode colocar no sol, certo? Algumas podem, outras não. Então, a gente tem que ter um certo receio, assim, não vamos colocar toda a pedra no sol para energizar. Não, tem que ter um certo cuidado, certo? Outra forma de energização, a lua. Você pode deixar por uma noite as pedras, assim, na janela, ou se você tiver um quintal, colocar elas por uma noite lá, a lua vai energizar, a luz da lua vai energizar, principalmente se for uma lua crescente e uma lua cheia, que ela tem bastante vitalidade, bastante luz para transmitir. Isso vai ser muito bom para suas pedras, para energizar as suas pedras, colocar sob a luz da lua, né? A luz do luar vai ser ótimo, e é indicado para todas as pedras, nenhuma pedra tem restrição em relação à luz da lua. Você pode colocar a que você quiser, certo? Outra técnica de energização, você pode comprar um incenso específico para energização de pedras, né? Assim, você tem que ler na embalagem se esse incenso ele é para energizar, se ele é de fato sim feito para energizar. Aí pode, depois que você passou no incenso de limpeza, passa num de energização. Também é uma ideia também para você energizar a sua pedra, certo? Outra técnica de energizar, como eu já tinha falado anteriormente, a pedra de selenita, o bastão de selenita. É só colocar suas pedras sobre o bastão de selenita durante uma noite ou 24 horas, né? Se quiser dar uma energia bem forte nas suas pedras de 24 horas, né? Ela vai estar limpa e energizada. Uma outra forma também interessante, só que faz um pouco de sujeira, certo? Um pouco de sujeira, mas é interessante também, mas o problema é que você vai sujar suas pedras um pouco. É você pegar as pedras, enterrar as pedras num vasinho de planta, num jardim e deixar lá por no mínimo 24 horas, né? Aquela energia da terra, aquela energia das plantas vão energizar, vão carregar suas pedras, né? O problema é a sujeira, depois pra você desenterrar as pedras, você tem que cavocar o vasinho, tem que cavocar o jardim, tudo para tirar as pedras, então é meio assim, é meio chato nesse ponto. As suas pedras vão ficar tudo sujas, tudo cheia de terra. Outra forma também é você não precisar nem enterrar essas pedras, você coloca as pedras assim, por cima da areia mesmo, sobre a areia, a terra, assim, perto das plantas, tudo sob a terra. Elas vão ficar lá, assim, vão se energizar. Deixa lá por 24 horas, no mínimo, elas vão se energizar também, sem fazer tanta sujeira, né? Então, é isso, tem muitas técnicas de você limpar e energizar as suas pedras e cristais. Eu, particularmente, antigamente eu fazia assim, eu passava na fumaça do incenso para limpar, né? Eu passava as pedras na fumaça do incenso de limpeza para limpar e depois colocava sob a luz da lua, né? Porque eu sabia que não tinha contraindicação nenhuma a fazer isso, porque a fumaça do incenso e a luz da lua jamais iam fazer mal para as minhas pedras, né? Então eu passei a fazer isso. Aí quando eu tive uma selenita, eu tenho uma selenita de bastão, e aí eu tô conseguindo energizar minhas pedras com a selenita. E aí tá sendo mais prático limpar e energizar com a selenita. Eu deixo simplesmente, quando eu vejo assim, geralmente quinzenalmente ou mensalmente, que eu vejo que de repente minhas pedras não estão assim com uma energia muito boa, às vezes eu meço pelo biômetro, né? O biômetro de Bovise dá para ver bem como está a energia da pedra, tudo. Aí se eu vejo que ela está assim um pouco, sentindo que ela está um pouco enfraquecida, alguma coisa assim, aí eu deixo na selenita, às vezes a cada 15 dias ou a cada uma vez por mês, né? Aí eu coloco elas sobre o bastão de selenita, deixo umas 24 horas e elas vão estar totalmente bem, vão estar limpas e energizadas. É atualmente o método que eu uso atualmente. Antigamente eu limpava no incenso e deixava sob a luz da lua, né?
era um pouco mais demorado, mas era indicado para todas as pedras, não tinha restrição também. E esse método da selenita também não tem restrição nenhuma. Então essas foram as opções que eu dei para você. Você vê o que você prefere. Se você for usar realmente água e sal, pesquisa se aquela pedra que você vai dar banho água e sal, se ela pode realmente ficar na água e no sal. Se você optar, por exemplo, para energizar na luz do sol, pesquisa se realmente aquela pedra pode ir realmente no sol, né? Então, isso, cada pedra é uma pedra, como cada pessoa, né? Cada pessoa é de um jeito, né? As pessoas se dão bem com determinadas coisas, outras pessoas se dão melhor com determinadas outras coisas, né? Então, é isso, gente. Então, esse foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, dá um joinha, compartilha, inscreva-se no canal, Páginas de Escritor. E é isso. Eu volto mais vezes com outros vídeos, mais assuntos, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Um grande abraço.